Convidar você neste momento para abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 8, versículo 22. O Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 8, verso 22. Eu convido você que está aí na sua casa a acompanhar comigo. Eu vou ler o 22 e também o 26, mas você pode manter sua Bíblia aberta, que nós vamos estar meditando em alguns versículos deste capítulo 8. A palavra de Deus nos diz assim: e aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. Versículo 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. Amém. Amém. Estamos vivendo um momento único, diferente, um momento de apreensão, um momento que muitos estão com medo, um momento aonde chega a ser assustador, um momento que, quando eu chego aqui na casa do Senhor, por exemplo, e vejo os bancos vazios, me causa tristeza e ao mesmo tempo saudade de estar em comunhão com toda a igreja. Um momento que certamente foi necessário, mas como eu disse no nosso último culto online, nós fomos impedidos de estarmos juntos fisicamente, mas online e espiritualmente nós estamos juntos como parte da igreja que vai um dia morar lá no céu. Amém. E o mesmo Jesus que está aqui nessa noite, eu tenho certeza que Ele está aí na sua casa para te abençoar, para confortar o seu coração. E eu tenho certeza de uma coisa: Deus vai falar com você nessa noite mais uma vez. Abra seu coração, porque essa palavra não é minha, esta é a palavra de Deus, e esta palavra afirma que ela não volta vazia. Eu profetizo essa palavra chegando na sua casa, na sua vida, e fazendo o que for necessário. Se você precisa de um milagre, receba ele agora no nome de Jesus. Se você precisa de cura, o nosso Deus é Deus que cura. Se você precisa de consolo, o nosso Deus traz consolo. Este texto que eu li da palavra de Deus está nos dizendo que aconteceu num daqueles dias. E eu tenho que fazer algumas considerações. A primeira consideração que eu faço nesse texto é que Jesus entrou no barco. Aleluia. É interessante porque temos que considerar esta afirmação bíblica. Jesus entrou no barco. E é uma iniciativa do próprio Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele entra no barco. Nós corremos o risco, muitas das vezes, de desconsiderarmos esta afirmação, passar desapercebido que Jesus entrou no barco. Estamos vivendo um momento ímpar na história da igreja. Estamos vivendo um momento único nas famílias, nas casas. Mas eu quero que você considere uma coisa nessa noite: Jesus já entrou no barco. Jesus não entrou no barco a partir do momento do coronavírus, não. Jesus não entrou no barco a partir do momento que as famílias foram
levadas a ficar trancada dentro de casa. Não, Jesus já está no barco há muito tempo. Jesus já entrou na nossa vida, na nossa casa, na nossa história, na nossa família há muito tempo. A Bíblia diz que num daqueles dias entrou no barco. A Bíblia diz que Jesus, ele é o primeiro a entrar no barco. Ele antecipou os fatos. Ele chegou primeiro. Jesus, ele sempre chega primeiro. Pastor, eu estou com dores. Jesus já chegou primeiro. Primeiro do que as nossas dores. Primeiro do que os nossos sofrimentos. Primeiro do que os nossos momentos de medo. Primeiro do que os nossos momentos de pavor. Jesus, ele antecipa todas essas coisas. Esse vírus não pegou Deus de surpresa. Deus já sabia de quando começaria esta pandemia, e Deus sabe exatamente quando vai acabar. O homem está apreensivo como será depois do coronavírus, mas o Deus que eu sirvo sabe exatamente o resultado depois deste vírus, depois desta pandemia. Deus sabe exatamente o que vai acontecer, porque Jesus está no barco. Jesus antecipou. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, você não pode surpreender. O inferno não pode surpreender. O homem está surpreso, perplexo, mas Deus tem consciência e sabe de todas as coisas. O que me chama a atenção, que Jesus entrou no barco com os seus discípulos. Isso organiza a minha cabeça, porque eu sei que ele entrou comigo. Nesse barco da vida, eu não estou sozinho. A minha casa não está à deriva sozinha. A igreja não está sozinha, nem tampouco à deriva. Porque Jesus entrou primeiro e entrou com os seus discípulos. Jesus está conosco. A iniciativa foi dele. Ele mesmo disse: aquele que vem a mim, de modo nenhum eu lanço fora. Aleluia. Jesus entrou, entenda bem. Jesus não entrou hoje. Ele já está aí há muito tempo. Ele antecipou. Jesus não entrou na sua casa agora, não. Jesus está aí desde o dia que você rendeu a ele. Você, eu tenho certeza que está buscando ele aí, e ele está aí agora te tocando, mas ele já está aí há muito tempo, porque ele tem conhecimento de todas as coisas. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus entrou no barco com os seus discípulos. Não é invertido, não é os discípulos entrando e depois Jesus, não. Jesus entrou primeiro. Oh, aleluia. É por isso que eu tenho confiança, porque Jesus está no barco comigo, e ele entrou primeiro. Ele sabe de todas as coisas. Ele não apenas está presente com os seus discípulos dentro do barco, mas Jesus, além de entrar no barco, além de ser o primeiro, além dele estar conosco, ele tem uma palavra para cada um de nós. Jesus tem uma palavra para este momento difícil. Jesus tem uma palavra para você nessa noite. A Bíblia diz que Jesus entra no barco com os seus discípulos e lá deixa uma palavra. A palavra é: passemos para o outro lado. Perceba que não é vamos tentar passar, não, é uma afirmação. Passemos para o outro lado. Independente do que viveremos nessa trajetória, neste caminho, nós vamos chegar do outro lado. Não é uma tentativa, é definitivo. Passemos para o outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. Pode estar caótico, mas nós vamos chegar do outro lado. Pode não haver aos nossos olhos possibilidades, mas nós vamos chegar do outro lado. Pode estar difícil, mas nós vamos chegar do outro lado. Entenda bem, ele disse: passemos para o outro lado. Não é o pastor que está dizendo, não é uma denominação que está dizendo, não é o seu patrão que está dizendo, não é o
governo que está dizendo. Quem está dizendo que nós vamos atravessar, que nós vamos passar por essa tempestade, que nós vamos chegar do outro lado, é Jesus de Nazaré. Quem disse passemos é Jesus. Não é uma tentativa, é uma definição. Aleluia! Nós vamos chegar do outro lado. Eu quero convidar você que está me acompanhando agora online com a sua família. Segura na mão de alguém aí, segura na mão de quem está ao seu lado e diga comigo, segura agora e vamos dizer todos juntos: nós vamos passar. Aleluia! Nós vamos passar. Pastor, as notícias parecem que as coisas vão piorar. Não importa, eu e você nós temos uma palavra. Nós vamos passar para o outro lado, porque nós estamos fundamentados, não é na palavra do governo, não é na medicina, não é nas notícias aí fora. Nós estamos fundamentados em uma palavra: nós vamos para o outro lado. Se nada parou a igreja até agora, não é este vírus que vai parar a igreja. Se nada pôde deter a igreja até agora, é porque essa igreja vai chegar do outro lado. Começamos e vamos terminar. Tem uma terra nos esperando nossa chegada. Nós vamos atravessar no nome de Jesus. Quer o inferno queira ou não, nós vamos chegar do outro lado. O inferno pensou que estava surpreendendo, mas o inferno não sabia que ele antecipou. Antes de entrar, antes de começar o barco a atravessar aquele lago, a Bíblia diz que Jesus disse: passamos para o outro lado. O inferno tentou parar, mas já uma palavra havia sido liberada: nós vamos chegar do outro lado. A Bíblia diz que eles partiram com sucesso, porque eles estavam debaixo de uma palavra. Amém. Aleluia. É interessante porque a atitude dos discípulos em começar aquele percurso para atravessar para o outro lado, eles iniciaram debaixo de uma palavra. Na nossa vida, tudo que Jesus propõe para nós, se você tomar a atitude de partir confiado, você vai chegar. Confie na palavra de Deus, confie naquilo que está escrito a meu e a seu respeito. Nós vamos chegar do outro lado. A Bíblia diz que navegando eles, versículo 23, e navegando eles adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando todos em perigo. Amém. Glória a Deus. Me chama a atenção algumas coisas. A primeira coisa que me chama a atenção é que Jesus está no barco, mas quem começa a remar são seus discípulos. Quem toma o controle momentâneo é os discípulos. E a Bíblia diz que Jesus vai para a proa do barco e dorme. Jesus adormeceu. Os discípulos tomam o comando. Me chama a atenção, parece que as coisas inverteram. Parece que algumas coisas estão invertidas aqui. E eu aprendo que Jesus está ensinando-nos alguma coisa. Porque quem deveria estar dormindo eram os discípulos. Quem deveria estar descansando eram os discípulos. Esta fase que a igreja está atravessando, este momento que a igreja, como eu disse a princípio, momento ímpar, nunca vivido. Nós temos que compreender uma coisa:
não é para a igreja assumir o remo. Não é momento da igreja, nem tampouco da liderança, tomar o remo. É hora de nós entregarmos nas mãos de Jesus. Amém. É hora de Jesus assumir o controle. Aleluia. É hora de Jesus tomar a frente. A Bíblia diz que até então os discípulos é quem remava, os discípulos quem estava no comando. Mas a Bíblia diz que sobreveio uma tempestade de vento no lago. E quem conhece lago sabe que lago é lugar que as águas são tranquilas. A Bíblia diz que esse vento no lago enchia de água o barco, ao ponto de todos estarem em perigo. Sobreveio em um lago uma grande tempestade. E eu fico imaginando se fosse Jesus que estivesse remando. Eu me pergunto, será que viria a tempestade no lago? No lugar de calmaria? Será que o barco encheria de água e todos ficariam em perigo se fosse Jesus que estivesse remando? É difícil nós compreendermos isto, porque tem posição que não nos compete. E você tem que entender que não é a sua capacidade de quanto você pode remar, não é as nossas forças. O que vai pesar na história da nossa vida, da nossa casa, da igreja, não é o quanto eu posso remar, mas o quanto eu estou disposto a entregar nas mãos de Jesus. O que vai fazer com que eu chegue do outro lado é o quanto eu estou disposto a me render e entregar a direção nas mãos dele. A Bíblia diz que os discípulos então, depois que o barco começa a balançar, depois da fúria das águas, a Bíblia diz que os discípulos acordam Jesus. E outra coisa me chama a atenção, porque as águas batiam contra o barco, o vento era forte contra aquela embarcação. Eu imagino o barulho do vento, o barulho do bater das águas no barco, mas nem tampouco o vento com seu barulho, nem as batidas das águas do barco despertaram Jesus. Mas a voz dos discípulos despertaram o mestre. E aí eu aprendo aqui mais uma lição. É momento, no meio dessa pandemia, é momento da igreja levantar a voz. Porque o que vai cessar essa tempestade não é o barulho das notícias, não é as previsões da medicina que vai despertar o nosso mestre. O papel da igreja nesse tempo é dar a voz, é clamar em voz alta para aquele que vai se levantar e acalmar essa tempestade. Aleluia! Porque só Jesus tem poder para acalmar a tempestade. Verdade. Na voz da igreja, Jesus vai levantar. É na voz da igreja que Jesus vai cessar o vento. É na voz da igreja que Jesus vai repreender a tempestade. Me chama a atenção, porque chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, versículo 24 do capítulo 8: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez bonança. Glória a Deus.
me chama a atenção, porque este é o único momento na Bíblia Sagrada que Jesus repreende o vento. Em outra oportunidade, ele dá uma palavra para o vento se acalmar. Mas neste vento, Jesus o repreende, porque por trás desse vento, o inferno estava se levantando contra aquela embarcação. Jesus estava vendo muito mais do que apenas um vento. O que nós estamos vivendo, a igreja do Senhor Jesus está vivendo na terra neste momento, a ciência não pode explicar, a medicina não tem uma resposta, mas a igreja do Senhor tem que compreender que isto é muito mais do que apenas um vírus. Tem algo espiritual por trás disto. E entenda bem, Deus permitiu, e eu acredito de todo o coração, que depois deste vendaval, depois dessa tempestade, vai haver corações quebrantados, vidas se rendendo aos pés de Jesus. Vai haver um despertamento na igreja, porque estamos vivendo os últimos dias da terra. Vai haver valorização de estar na casa do Senhor. Vai haver valorização da comunhão da igreja. Muita coisa vai mudar depois deste vento, depois dessa tempestade. Vai vir bonança, vai vir algo novo. Por isso eu quero crer que Jesus vai repreender, porque é muito mais do que o vírus, é o inferno se levantando, mas a igreja vai prevalecer no nome de Jesus. Aleluia! A voz dos discípulos não é para repreender o vento, é para chamar a atenção do mestre. A voz da igreja nesse tempo não é para repreender esse vírus, não, é para falar com Jesus, porque Ele vai fazer o que for preciso. Aleluia! Eu creio. A Bíblia diz que Jesus levantou, repreendeu o vento, a fúria da água, e fez-se bonança. Aleluia! Existe um lugar para a igreja do Senhor Jesus chegar. Jesus começa esta jornada da embarcação com uma palavra liberada: passamos para o outro lado. A igreja do Senhor Jesus tem uma palavra. A palavra é: não vos deixarei órfãos. Eu irei para o meu Pai e enviarei o Consolador, e Ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos a comunhão, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, e Ele vai estar conosco neste vento, nessa tempestade, e Ele vai nos ajudar a chegarmos do outro lado. A Bíblia diz que eles navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. Vamos chegar ao lugar determinado por Ele. Chegaremos na terra, chegaremos até o final. Jesus, Ele não nos deixou sozinhos. Nós não estamos só. Jesus está à frente da igreja, e nós vamos até o fim, até o arrebatamento da igreja. Estaremos sob a proteção de Deus, sobre o sangue de Jesus nas nossas vidas. E a oração da igreja neste tempo é: fale com Jesus. Talvez até agora você tenha falado com esse vírus, você tem falado baseado nas notícias que têm chegado até a tua casa. Esqueça tudo a partir de hoje. Comece a falar só com Jesus, porque Jesus vai se levantar. Jesus vai dar uma palavra. Vai chegar o momento da bonança. Nós vamos atravessar em águas tranquilas. É um vento
que está passando, mas vai chegar a bonança. O arrebatamento da igreja vai chegar em águas tranquilas, porque a palavra de Deus diz que nós vamos chegar do outro lago em bonança. Nós não estamos vivendo a grande tribulação. A igreja não vai passar por grande tribulação, não. Ei, nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. É tempo de despertarmos, é tempo de nós levantarmos e sermos noiva prudente, com as nossas lamparinas acesas. O problema é que tem muita gente nécia, muita parte da igreja estão como aquelas nécias, dormindo. Desperta nessa noite, fale com Jesus, fala para Ele, conte para Jesus os seus problemas, porque Deus quer trazer bonança na nossa vida, Deus quer trazer paz na nossa vida. Eu profetizo no nome de Jesus, que nós vamos atravessar este momento, e a bonança virá, a conquista vai chegar, os seus sonhos não serão abortados, os seus projetos não serão abortados, a igreja vai triunfar, porque Jesus está conosco, Jesus está no barco. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus cuide de você. Confie na palavra de Deus, guarde no seu coração, porque naqueles dias, diz a palavra, Ele entrou num barco com os seus discípulos e disse: passemos para o outro lado do lago. E então eles partiram e navegaram para a terra dos Gadarenos. Deus tem um destino para o seu povo. Nós não estamos à deriva. A igreja aguarda a Nova Jerusalém. Aleluia. A terra que nós vamos chegar do outro lado é o céu. Oh, aleluia. É por isso que a Bíblia diz, quando essas coisas começaram a acontecer, é hora de nós estarmos alegres, exultando, porque Jesus está voltando. Guarde teu coração, leia a palavra de Deus. Não é possível estarmos congregando, mas você pode estar em comunhão. Você tem às suas mãos a possibilidade pela internet de estar em comunhão com a igreja, com os irmãos, com os pastores, com a liderança. Estamos juntos. Deus te abençoe, Deus te guarde. Deus te dê uma semana de vitória. Eu profetizo que essa semana seja a semana que vai chegar a bonança. Amém. A tempestade vai se acalmar, porque Jesus já se colocou de pé a favor da sua igreja. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu abençoo esta ilha no nome de Jesus. Amém. Eu abençoo este país, eu abençoo os Estados Unidos, abençoo o Brasil, abençoo a China, abençoo essa terra no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.